Vamos lá, galera, beleza? Vamos aqui a uma rápida definição de termos, né? Não vou citar todos os termos que a gente vai ver no curso. Vou só tentar dar uma clareza aqui sobre o que é o que e algumas confusões que são feitas, beleza? Bom, quando se fala de Deep Web, a primeira imagem que vem, né, se você jogar no Google, é sempre um iceberg. Por que esse bendito iceberg? Essa parte que está acima da água, que geralmente é pequenininha, que estão nessa imagem aqui, tá dando, que é apenas 4% do conteúdo existente na internet, isso aqui é a Surface Web, né? a web de superfície, né? O que está acima da superfície aqui, no caso, também conhecida como ClearNet. O que é isso aqui? São sites que você acessa no dia a dia. É o G1, é o YouTube, é o Bing, o Google, é a Wikipedia, né? É principalmente os sites que são indexados por navegadores. Perdão, por buscadores, como o Google e o Bing, o Yahoo, enfim, vários outros. Ok? Esses sites aqui você não precisa de um acesso especial para estar, perdão, acessando eles. A Deep Web é onde tem a confusão da coisa. Tá? O nome desse curso, inclusive, é Deep Web, mas é Deep Web no sentido amplo. Que se for no sentido estrito, não é só sobre isso o curso, é muito também sobre Dark Web. Tá? O que é a Deep Web? É a internet não indexável, ou seja, um site como o G1, YouTube, você pesquisa no Google da vida, você cai ali nos resultados deles. A Deep Web não. A Deep Web você nunca vai encontrar um conteúdo da Deep Web num site como o Google. Se está lá, não é Deep Web, é Surface Web, né? ClearNet. Beleza? E o que é isso? Por exemplo, são seus registros médicos. Quando você vai no laboratório Sabian, vai no hospital, faz uma série de exames, os resultados estão lá dentro daquela base de dados. Ela está na internet, não está? Você consegue acessar ali com seu usuário e senha. Mas só você consegue acessar. Isso aí é Deep Web. O seu WhatsApp, as conversas que você tem ali, o seu e-mail lá no Gmail, é a mesma coisa. Beleza? Então a Deep Web é um sentido muito mais amplo. O conteúdo do seu computador, que está aí no seu disco C, que está no seu disco D, está nos seus documentos, a menos que você tenha compartilhado eles num site na internet na íntegra, o que é praticamente impossível, né, maluquice, eles são parte da perdão, Deep Web. Beleza? E o que é a Dark Web de fato? A Dark Web de fato é o que a maioria pensa que é a Deep Web. São aqueles sites em .onion que a gente conhece, né? A Dark Web é o que você precisa para acessar é o Tor, por exemplo, né? Você vai ter que usar um protocolo de comunicação específico. Por que isso? Porque o anonimato é uma premissa na Dark Web para quem oferece o conteúdo e para quem acessa ele. Geralmente quem oferece o conteúdo não quer ser descoberto ou saber quem que é, né? E também quem acessa esse conteúdo não quer ser conhecido por acessar esse conteúdo, seja ele legal ou ilegal. Se for ilegal, tá com medo de ser preso ou coisa do tipo. Se for legal o conteúdo, tá com medo às vezes de perseguição política, né, de perseguição por uma série de motivos aí, né, de raça, de gênero, enfim, né, a gente sabe o mundo tá longe de ser perfeito, então as pessoas têm motivos para isso. Né? Whistleblowers usam muito, né? Whistleblowers é aquele termo que se refere a pessoas que vazam informações aí, né, sobre algum caso ou outro, né, ou apontam, olha, está acontecendo isso aqui no meu governo, está errado, né, utilizam desse tipo de conectividade, né, da dark web para essa função também. Não é só para crime, né? Então são esses três conceitos principais que você tem que ter e saber a diferença. A gente vai usar aqui no curso Deep Web como um sentido amplo, beleza? Envolvendo tudo que está abaixo da linha d'água aqui, né? Tudo que está aqui para baixo. Mas vocês vão saber que se refere mais à Dark Web, né? Vão ter esse entendimento, beleza? Termo principal que a gente tem que entender aqui, o Tor. É o projeto Tor, no caso. Tem uma página em português dele também, com uma documentação muito boa em português. Recomendo vocês lerem essa documentação depois, ok? O que é ele? Ele é essa rede de cebolinhas aqui. São duas coisas que a gente tem que fazer distinção aqui. Existe o Tor Browser, que está aqui, que a gente vai baixar ele depois, vou ensinar vocês a baixar, utilizar ele. E existe a Tor Network, a rede, né, The Onion Routing. O que é isso? É uma rede cebola, né, como o próprio nome diz. Por que cebola? Porque é uma camada que se coloca sobre a outra. Beleza? A gente vai entender nas próximas aulas por que dessa camada e como ela funciona. A gente vai entender que quando a gente acessa um site Tor, a gente vai passar por 3 nós, pelo menos, da rede Tor ali antes de chegar no site de destino, por segurança. Vai entender como é feito isso, como é o protocolo,
como é feita a troca das chaves criptográficas na rede. Tudo isso a gente vai ver em detalhe mais à frente, beleza? Aqui é o site de documentação da Reditor, tá? A maioria dele está em inglês, tem muito conteúdo rico aqui. Boa parte do treinamento eu tirei daqui, tá? Não só daqui, mas os principais foram daqui e alguns documentos acadêmicos, né? E outro ponto importante que a gente tem que entender, que são as relay stores, que pode ter as relays, né, de meio, as relays de saída e as pontes, né, as bridges. O que é uma relay, né, como está dizendo aqui? É um ponto de passagem, né, da rede Tor, ou seja, você vai passar, antes de sair para o site de acesso, que nem eu falei, por 3 pontos, pelo menos, dessa rede. Então essas relays são esses pontos, entende? São computadores, poderia ser esse computador aqui que eu estou usando, aqui na China, em qualquer lugar do mundo, que você vai instalar, né, um software que dá suporte ao protocolo Tor e você vai virar um nó de saída. Então milhares de pessoas que estão usando a rede Tor vão passar por esse computador, por exemplo, pelo seu computador que você colocou aí para colaborar com a rede Tor. Então eu vou fazer um acesso a um site aí, um fórum hacker, por exemplo, na rede Tor. Eu vou acessar de repente primeiro um computador que está na Espanha, dali eu acesso um computador que está em Hong Kong, depois eu acesso um computador que está em Singapura, e dali eu saio para o meu acesso ao site, né, o fórum hacker que eu quero acessar. É basicamente assim que funciona a rede Tor. Cada ponto desse não sabe o que você está trafegando. O último ponto sabe aonde você está chegando. Mas é só isso que ele sabe, né? Ele sabe, é o nó de saída, né? Esse exit relay aqui. Perdão. Ele vai enxergar para onde você está acessando, porque ele é o último ponto a tirar a criptografia. Ele tira a última camada da cebola, digamos assim, antes de você ver o centro da coisa, tá? Os middle relays são os nós do meio, eles não veem muita coisa. Por quê? Porque o conteúdo ainda está criptografado. Né? A gente vai entender direitinho mais para frente como isso é possível, tá? E as bridges, o que são elas? Né? A grande diferença entre as relays e as bridges. As relays do Tor são públicas. Entrar no site do Tor vai ter uma lista de endereços de relays lá. Né? Elas precisam ser conhecidas para ser acessadas. As bridges já não, elas podem ser ocultas. Isso aqui ajuda no quê? Ajuda no bloqueio da rede Tor, né? Países que têm censura, por exemplo, como é o caso da China, o caso do Irã e vários outros, ou redes corporativas que bloqueiam, por exemplo, a rede Tor, eles pegam os endereços que são públicos, vão lá e tesouram eles, bloqueiam. As bridges servem para isso, um ponto inicial de acesso para você infiltrar a conexão ali, né, colocar ela escondida e dali acessar, né, é uma ponte, como o nome diz, né, é uma ponte para você acessar a rede Tor, beleza? Peço desculpas, aí estou um pouquinho gripado, mas essa aula é basicamente isso. A gente vai ver muito mais termos, né, ao longo do curso, vai entender, né, cada um deles, vai entender profundamente, beleza? E a gente vai seguindo o curso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.